Bem-vindos a mais um capítulo espiritual. A gente vai dar continuação à nossa leitura do livro Vida Eterna, de Dwayne Crowther. E nesse capítulo, nesse próximo, na verdade, tópico, ele fala que a gente tem um tempo certo para morrer, mas que esse tempo pode mudar. E, primeiramente, ele cita uma escritura de Eclesiásticos que fala que não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Ou seja, indicando que a gente tem um tempo determinado, mas algo pode acontecer que a gente pode morrer antes. Ele também cita um discurso de Brigham Young, e Brigham Young está citando Joseph Smith. E ele fala que o Senhor muitas vezes pode trazer as pessoas para perto dele. E que provavelmente todos esses elders que estavam morrendo, eu acho que recentemente eles passaram por muitas perseguições, muitas pessoas morreram. Muitos desses que foram levados, e a gente fica ignorantemente com muita tristeza porque eles foram embora, mas a gente deveria agradecer a Deus, porque se eles tivessem vivido, eles iriam viver dificuldades que eles não iriam conseguir suportar. Ou seja, dando a ênfase que tem um motivo, porque a pessoa morre às vezes naquele tempo, seja ele por motivo do Senhor, seja motivo da pessoa mesmo, né? Aparentemente, dela ter feito alguma coisa errada. Também acredito que, eu acho que já é falado, né? Que a gente tem um tempo de morrer, mas se a gente vive uma vida descuidada, a gente não cuida do nosso corpo, uma vida perigosa, sei lá, acontece, né? A gente tem que cuidar de si mesmo também. E aí ele passa pelo tópico de que muitas pessoas morrem também porque precisam fazer alguma coisa do outro lado. E aí ele cita o presidente Wilford Woodruff, que ele falou que assim, muitos apóstolos e 70 e elders que têm morrido, assim que eles passam para o outro lado do véu, eles vão para um trabalho, eles vão ministrar, tipo trabalho missionário. E que eles têm milhões de mais pessoas, mas lá tem muito mais pessoas que precisam de ouvir, né, de pregação, do que desse lado. Fazem um conselho e às vezes apontam pessoas que são necessárias lá do outro lado para poder fazer esse trabalho. E aí ele entra nesse tema bem interessante de um trabalho que tem para ser feito do outro lado, no mundo espiritual. E aí ele conta, nesse mesmo discurso de Wilford Woodruff, ele conta que ele tinha um bispo chamado Ross Kelly, que ficou muito doente e quase morrendo. E aí disse que o presidente Peter Maugham visitou ele, apareceu para ele e falou: olha, a gente teve um conselho do outro lado do véu e tem muito trabalho para se fazer lá. E foi me dado o privilégio de vir aqui e escolher 3 nomes. Foi me dado 3 nomes para eu escolher para que eles possam ir para lá ajudar. E aí eu quero perguntar, você foi um deles. E aí eu queria perguntar quais são as circunstâncias. Enfim, eu acho que perguntar qual era a situação que ele estava lá na Terra. E aí eles conversaram. E aí esse presidente Maugham que tinha morrido, né, que tava conversando com ele, disse, não, eu acho que eu vou escolher outra pessoa. E aí, enfim, ele foi-se embora e esse Ross Keller ficou melhor. E aí ele falou que uma outra pessoa lá, que era do conselho, ficou doente e morreu. Interessante, né? Que a mesma organização, eu já tinha falado da hierarquia, né? Mas a mesma organização que tem lá do outro lado, ou que tem aqui, tem lá. A gente se organiza como presidentes e conselheiros e tudo isso lá é a mesma coisa, não vai ser diferente. E aí ele conta uma outra experiência muito interessante que aconteceu com o presidente da estaca Alberta Stake, isso foi em 1921. E ele fala que ele conversando com o patriarca Henry Hinman, eles brincando fizeram um acordo. Vocês lembram que teve uma outra pessoa que fez um acordo também, né? Ai, nem me lembro agora. Teve uma outra pessoa que fez um acordo.
E aí, ele conta que eles brincando fizeram um acordo que, quem morrer primeiro, aí a gente conta, volta pra contar como é o trabalho no mundo espiritual. E aí o patriarca morreu. Depois de um tempo, né, passou, morreu. E aí o presidente, Wood, ele fala que foi dormir e sonhou. Na verdade, ele foi dormir e aí acordou e viu o presidente da estaca, o patriarca lá no quarto dele. Aí ele se levantou para ir conversar com ele. Ele disse que olhou para o corpo dele e viu que o corpo dele tinha ficado na cama, deitado. Ou seja, fica parecendo que ele só saiu do corpo, né? E aí perguntou ao patriarca se ele tinha visto o profeta favorito do Velho Testamento, Elias. E aí ele fala que não, que tinha tanto trabalho para fazer lá do outro lado, que ele estava tão ocupado que ele não teve tempo de ir aonde o Elias estava. E aí ele fala que seis pessoas tinham sido escolhidas ou chamadas para fazer um trabalho lá, porque era muito grande, eles precisavam dessas pessoas. Só que 3 estavam vivas ainda. E aí o presidente da estaca, né, que é o que estava vivo, ele falou que pensou, eu acho que eu preciso anotar esses nomes. E aí ele disse que foi tentar anotar, mas ele não conseguia anotar. E aí quando ele olhou para falar com o patriarca, ele foi embora. E aí ele acordou, contou para a esposa e tal, e ele não conseguia lembrar dos nomes ainda. E aí ele fala que depois de um tempo, uma pessoa que era do conselho, chamado Willard Smith, ficou doente. E aí ele disse que foi lá dar uma benção nele, esse presidente da estaca ainda, né? E ele disse que ele leu, assim, em cima da cama da pessoa que estava doente, que esse era um daquelas pessoas que o patriarca tinha falado. Aí, beleza, e o cara morreu. E, inclusive, essa pessoa que estava doente disse, você sabe que eu vou morrer, né? Então, por favor, se você puder pedir para os meus filhos ajudar com o trabalho no templo. E aí, enfim, ele morreu no dia seguinte. E aí, 2 semanas depois, uma outra pessoa que também era do conselho ficou doente, chamada Ephraim Harker. E aí ele disse que também foi lá para dar uma benção, falar com ele. E ele disse que o presidente da estaca escutou uma voz dizendo que esse era o outro homem. E ele morreu um pouco tempo depois. E depois, um terceiro ficou doente, chamado John Henninger. E aí ele foi lá no hospital para também falar com ele. E aí ele disse que sentiu uma inspiração de que aquele era o outro homem. Eu gostei desse detalhe de inspiração porque dá uma indicação pra gente de como são as revelações. Às vezes ela pode ser uma coisa bem óbvia, feito um negócio escrito, feito uma voz, mas também como uma inspiração. E aí essa pessoa que estava doente, esse terceiro, falou, eu vou morrer logo. E eu sei que você sabe, não sabe? E aí, enfim, eles conversaram e o presidente da estaca deu uma bênção de conforto e não falando que ele iria se recuperar, né? Muito interessante desse trabalho que tem. Eu não sei se esse livro vai falar, mas o nosso antigo profeta Russell M. Nelson, ele falou que ele viu, acho que foi o bisavô dele, não lembro. E também falou que... não, na verdade foi a experiência do avô dele que contou pra ele, né? Dizendo que um parente tinha visitado ele do tanto de trabalho que tinha pra fazer do outro lado. E aí tem a experiência de Heber Q. Hale. E esse Heber Q. Hale, quando visitou, falando sobre o mesmo discurso quando ele visitou o mundo dos espíritos, ele falou que para a pessoa que está correta, que faz as coisas certas, o nascimento no mundo espiritual é uma situação, um acontecimento glorioso e é uma bênção. E fala que os maiores espíritos da família de Deus não foram permitidos ficar muito tempo na carne, mas foram chamados para uma missão específica. Ou seja, isso dá um conforto pra gente. Por exemplo, muitas crianças
morrem pequenininhas. A gente pode dizer com certeza que elas são espíritos muito grandes, que elas não precisavam passar pela Terra e que elas foram chamadas, elas tinham um propósito muito maior do outro lado, no mundo dos espíritos. Tem uma experiência, eu acho que não vai ter nesse livro, eu posso contar no final, de uma pessoa que era membro da igreja e ele fala que ele morreu, a experiência dele é bem grande, tem muita coisa interessante, mas uma das coisas que ele falou que eu carrego no meu coração isso, ele falou que num certo momento lá ele viu a mãe dele lá e a mãe dele já tinha morrido. E a mãe dele estava cuidando de bebês. Ele disse que foi o único momento que ele viu o bebê espírito. E ele falou assim, mas quem são esses bebês? E aí a mãe respondeu, esses bebês são bebês de parentes nossos, da nossa família, que perderam seus filhos. Tipo, perderam o bebê. Tipo um aborto espontâneo, uma coisa assim. E esses bebês, eles vão ficar aqui até suas mães voltarem. Eles são bebês eles são espíritos especiais, eles não precisaram passar pela Terra. E eles são tão especiais que até a mãe que iria carregar eles precisava ser muito especial. É bem interessante. Eu espero que tenha alguma coisa, porque eu passei por 2 abortos espontâneos na minha família. Eu acho que um monte de gente também já passou por aborto espontâneo. E assim, de que o bebê morre, às vezes nasce, fica só uns dias e morre. E eu gosto muito de entender, porque dá um conforto pra gente que passa por certas situações que a gente não entende, né? Por que acontece, o que aconteceu. E aí, ele vai para o tema de que algumas pessoas são dadas a opção de você voltar ou não. E aí ele fala que a primeira experiência da esposa de Wilford Woodruff, o nome dela era Phoebe, e ela estava muito doente e ela foi ficando pior, até que ela morreu. E aí quando ela voltou, ela mesma contou depois que ela voltou, dizendo que ela viu o corpo dela lá, viu o marido dela e viu as pessoas chorando pela morte dela. E aí ela falou que veio 2 pessoas, 2 anjos, falar com ela, dizendo que vieram buscar ela, mas que ela podia escolher ficar descansando no mundo espiritual ou voltar. Mas se ela escolhesse voltar, ela ia precisar, teria uma condição, ela precisava concordar de que ela iria ficar do lado do marido dela e dar apoio e ser forte, porque iriam ter muitas dificuldades. E aí ela concordou, e aí ela disse que viu, né, o marido dela se ajoelhando e dando uma bênção nela, e ela voltou. Interessante, né? E aí depois tem também a experiência de Mariner Merrill, não sei como é que se pronuncia. E ele se machucou num acidente com um cavalo. Ele fala que isso foi em 1860. Depois dessa situação, não logo depois, mas futuramente depois, ele se tornou o presidente do templo de Logan. E ele fala que às vezes, de vez em quando, no norte de Utah, tinha uns incidentes com os índios. E aí, às vezes, alguns homens eram chamados, iam lá de cavalo, para questão de proteção, né, e segurança. E aí ele foi nesse momento que ele foi, e aí parece que ele caiu num buraco, e aí se machucou, ficou assim embaixo do cavalo e ele morreu. E aí ele disse que saiu do corpo e viu o corpo dele, aí viu as pessoas chegando para tentar ajudar ele, e eles conversando entre si. E aí ele fala que foi dada a opção para ele, dele voltar ou dele ficar. E ele disse que escolheu voltar. Ele disse que sentiu que deveria voltar, que tinha responsabilidade com a família dele e tal. E aí ele escolheu voltar. E aí, depois ele volta para a experiência de Peter Johnson. Peter Johnson foi aquele que... ele era um missionário, ele morreu na missão. Foi falado para ele, você tem que olhar o seu corpo e para ver onde eles vão enterrar ele, porque é uma informação para sua ressurreição.
Pronto, então ele completa essa experiência, inclusive ele dá uma explicação a mais sobre essa situação exatamente específica aí de olhar o corpo dele. A experiência dele terminou da última vez, ele tinha encontrado com a irmã dele, porque ele tinha feito um acordo com a irmã dele e tal, enfim. Aí depois ele disse, esperei que um apóstolo da sua dispensação vai vir falar com você. E aí o apóstolo veio para conversar com ele. Falando, aí conversaram, tava conversando, e aí foi perguntado pra ele se ele tava satisfeito ali, com o mundo espiritual. Ele disse, não, que sim. E perguntaram se ele não queria voltar. E aí ele falou que não. Aí ele perguntou, se eu for ficar aqui no mundo espiritual, o que é que eu vou fazer? Aí ele falou, não, você vai trabalhar na obra, você vai pregar, você vai ensinar. Só que aí eles conversando depois sobre outras coisas, depois perguntaram de novo se ele estava satisfeito ali e tal, se ele não queria voltar. E aí depois eles perguntaram uma terceira vez, e ele disse que estava ficando incomodado porque estavam perguntando tanto para ele sobre isso. E ele fala assim, que foi me informado que os meus progenitores tinham pedido se ele não podia voltar para que pudesse fazer trabalho do restante da família dele, que eram os ancestrais do pai, que era precisava fazer um trabalho no templo. E aí, ele ficou meio assim, acho que o apóstolo falou assim, a gente vai lhe mostrar o que é que vai acontecer se você escolher ficar morto, ou seja, ficar aqui. E aí, essa parte é bem interessante. Aí ele começou a enxergar o que aconteceria se ele escolhesse realmente morrer, ficar lá no mundo espiritual. E aí justamente que chega a parte, aí ele disse, o seu primeiro trabalho... Aí ele foi vendo como se estivesse acontecendo, que uma pessoa fala que o primeiro trabalho dele ia ser ele olhar o corpo dele, porque isso é a informação necessária para a ressurreição. E aí depois ele foi vendo tudo, foi vendo o pessoal ligando pro presidente da missão, falando que ele tinha morrido, o presidente da missão ligando, foi organizando as coisas para poder levar o corpo dele de volta para Utah. E aí ele disse que era um telegrama, o presidente da missão estava escrevendo um telegrama, acho que para os pais. Ele disse que ouvia os pensamentos do presidente da missão, pensando, poxa, como é que eu vou contar para os pais, dar essa notícia para os pais dele. E aí ele disse que ele conseguia ver também, tipo, como se fosse ler o telegrama que ele estava enviando. E aí ele disse que viu tudo, acompanhou tudo, o corpo dele indo pro caixão, o corpo dele sendo levado para Utah no trem. E aí ele disse que viu o pai dele, e disse que o pai dele não parecia estar incomodado. E aí, beleza, e viu o pai dele lá esperando. E aí disse que chegou o trem buzinando, aí disse que o pai, quando viu o trem buzinando, chegando, o pai dele foi assim para trás de um local, e aí começou a chorar. E ele disse que ele viu, que ele chorou como se o coração dele fosse quebrar, se partir. E aí ele disse que não, tudo bem, eu fico. E aí ele decidiu viver. E aí ele disse que o apóstolo falaram que ficaram muito felizes da decisão dele, porque os parentes dele estavam muito ansiosos por esse trabalho no templo. E ele disse que eles ficaram, tipo, os apóstolos ficaram felizes com a decisão dele. E aí o autor fala que às vezes é preciso uma permissão especial para voltar para a Terra. E conta que foi o que foi visto na experiência de David Lynn Brooks. Ele, na verdade, viu a esposa dele que tinha morrido há uns 2 anos antes. E ele fala que ele estava em casa e foi deitar para descansar. E aí ele disse que começou a escutar uma voz, e ele sabia que era a voz da esposa. E aí ele ficou bem quieto, porque ele queria escutar. Ela estava orando. Escutar ela, a voz dele, ele tava com muita saudade dela. E aí ela terminou a oração. Ele disse que quando ela terminou, ele viu como se fosse uma luz assim que ia aumentando, assim, a luz, e disse que foi como se fosse um véu se abrisse. E aí ele fala que viu, que foi a visão mais maravilhosa que ele já viu, a esposa dela, linda, e disse que tava com muita saudade da esposa, né? E aí disse que a esposa falou pra ele, eu tenho que
eu tenho visto a sua dor e não vai demorar muito até que a gente se encontre. Detalhe importante aí, não vai demorar muito, porque eu acho que pra eles, como não tem esse tempo e espaço, não demora muito. Mas pra gente, parece uma eternidade, né? E aí, ela não vai demorar muito até que a gente esteja junto de novo e a gente vai poder aproveitar um ao outro. E ela disse... E eu queria ter vindo antes, mas só hoje que eu consegui a permissão do sacerdócio para vir visitar você. E aí ela falou que, ou seja, dá permissão especial, né? Se você, eu queria, eu gostaria, pede permissão e aí é permitido ou não, né? E aí ela falou que ela tinha percebido, acompanhado a tristeza dele e que ele não deveria ficar triste. Que era só ele orar e ela estaria ali perto. Então eu acho que às vezes, não sei se quando a gente ora, a gente pode ter a companhia assim próxima, mas sem olhar, né? E aí ela pergunta assim, você consegue ver como se fosse assim, como se tivesse um véu aberto? E ela perguntou, você consegue ver o mundo espiritual? E ele disse sim, eu consigo ver umas pessoas reunidas e elas estão com um papel e estão anotando. E aí ela perguntou assim, você sabe quem são essas pessoas? E ele falou, não consigo reconhecer. E aí falou assim, essas pessoas são as pessoas que nós fizemos trabalhos no templo por eles no ano tal e tal. E eu fui chamada pelo sacerdócio para ensinar para eles. E eu tô muito feliz podendo fazer esse trabalho. E aí depois ela falou para ele não ficar triste, que ela sempre ia estar perto, e aí se despediram e foi embora. Muito interessante, né? Que não, ainda assim não é específico sobre se os nossos... quem pode estar perto da gente, dependendo do tipo de vida, se ela foi batizada ou não, ela pode estar perto da gente, nossos antepassados, né? Mas a gente vê que é possível, né? É possível. E a última experiência aqui desses temas é o de Alpheus Cutler. Ele disse que esse é bem interessante, ele foi uma pessoa que era membro da igreja, mas ele se afastou da igreja. Inclusive, ele abriu uma outra igreja chamada a Verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Não, a Verdadeira Igreja dos Santos dos Últimos Dias. E aí ele fala que ele prestou esse testemunho para o neto dele, chamado Abraham Kimball. E aí quem conta essa experiência é o neto dele. E ele fala que o avô dele falou assim que eu sei que Joseph Smith era um profeta de Deus e eu sei que Brigham Young era o sucessor legal. E isso eu sempre soube. Mas eu tinha uma dificuldade porque eu queria liderar. Eu não queria ser liderado. E isso eu sei que... E ele disse que ele reconhecia que ele tinha tomado escolhas erradas. E aí ele conta que uma vez ele tinha morrido e ele foi para o mundo espiritual e o espírito dele saiu do corpo dele e ele disse que pôde ver muitas coisas. E ele disse que viu a coroa que ele receberia se ele permanecesse fiel, mas que também foi informado da condenação que ele receberia se não fosse, né? E aí ele disse que implorou para poder ficar lá no mundo espiritual, mas foi dito que ele tinha que retornar porque ele tinha uma missão, ele tinha que falar para as pessoas se arrependerem. E aí ele voltou, né? Sem querer. E aí ele disse que quando acordou, assim que acordou, a pessoa que estava do lado dele era Sidney Rigdon, e ele falou logo para ele se arrepender. Foi dando logo a mensagem. E aí o neto fala assim, que o avô dele pausou nesse momento e depois continuou falando, eu quero que você vá, pegue o seu pai, o seu irmão e fiquem firmes no evangelho. E que aí não importa o que aconteça, fique firme, porque vai salvar e exaltar você no reino celestial. E disse que depois disso ele chorou como uma criança. Pediu para ele não contar essa experiência.
Eu acho que porque parece que ele tinha feito essa igreja, eu acho que deveria ter seguidores. E aí eu acho que ele ficou com vergonha de contar das coisas que ele tinha feito. E essas são as experiências desse vídeo. E eu só queria falar como essas experiências, elas dão conforto pra gente, né? Eu acho que pode nos trazer conforto, e a gente também é possível, quando a gente entende isso, dar conforto para outras pessoas. De que existe um plano, existe uma razão. A gente às vezes pode não entender, mas dessa forma, conhecendo algumas coisas, a gente pode, por exemplo, nos dar o entendimento de que a gente precisa fazer o trabalho no templo, a gente precisa fazer o trabalho de genealogia. Nossos parentes não estão perdidos, estão lá. Tá além de um véu aqui mesmo. De que a gente talvez pode se comunicar com eles através da oração, nem que seja pedindo, passa essa informação, por favor. O que separa a gente dessa alegria, dessa grande tristeza, é só a fé, que é basicamente uma crença, né? E é isso, gente. A gente fica por aqui no vídeo de hoje. A gente continua no próximo com mais capítulos e experiências. Tchau!